Alô, gente, eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Esteja um bom dia na paz de Cristo. Eu estou aqui neste momento gravando mais uma mensagem para a edificação da nossa vida espiritual. Você que tem me acompanhado, você que já tem visto dezenas de vídeos que eu tenho gravado durante esses 2 anos, eu quero te agradecer. Que Deus conceda bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. E você que não é da graça, que faz parte de um outro ministério, não se importa. O que você precisa, o que Deus quer que você faça é que você creia que Ele é o único e fora dele não há salvação. Porque Ele é o único. Quando nós viemos a este mundo, nós não viemos a este mundo para ser salvo. Nós já vem a este mundo salvo. As religiões ensinam errado. Mas eu, nesta manhã, quero estar te ensinando a verdade. E o nome desta mensagem é esta: há 2 evangelhos a ser pregado. Então eu quero dizer para você que se encontra em Gálatas, capítulo 2, e versículo 7, 8, você vai encontrar ali que o apóstolo Paulo fala de 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e da incircuncisão. E qual era o evangelho que pregava os apóstolos? Os apóstolos pregavam o evangelho que veio de Moisés, desde Moisés até o ano 70. Se pregava o evangelho da circuncisão. Mas o apóstolo São Paulo veio pregando o evangelho da incircuncisão. E é disso que eu quero falar neste momento. Você que pensa que entra numa denominação, que isso não é uma igreja, isso é uma empresa. Você que entra nessas empresas por falta de conhecimento, porque todas as pessoas que entram neste lugar entram por falta de conhecimento. Porque Deus diz em Oséias capítulo 4 e versículo 6, o meu povo erra por falta do quê? De sabedoria? Não. Falta de conhecimento. E o que Jesus diz também em São Mateus 22 e 29, errai por não conhecer. É falta de conhecimento que tem levado este povo a sair de uma e entrar na outra. Eu sou católico, nasci no catolicismo, nasci no espiritismo. Mas eu tenho um amigo, eu tenho um parente que me diz que eu estou errado, que a igreja verdadeira é a que ele está. Eu vou entrar nela. E vai lá e você recebe uma lavagem cerebral, passa a ser escravo daqueles homens, e aquela escravidão entra dentro de você. E você só deixa essa escravidão o dia que você desce à sepultura. Mas se você me ouvir nesta manhã, dá crédito, dá ouvido naquilo que eu estou dizendo, Deus vai te libertar. Porque a nossa libertação está na mente, está aqui dentro. Não é os seus cursos de teologia, os seus cursos que você faz, escola dominical, é perca de tempo. Em vez de você levantar aí 8 horas da manhã para ir para esses lugares, ouvir ali aquelas revistinhas, termina o curso. O que você aprendeu? Nada. Eu estive mais de 40 anos
Me pergunta se eu aprendi alguma coisa em revista da escola dominical. Porque quem fazia a escola dominical era eu. Quem escrevia era eu. Eu pegava um caderno, anotava todas as perguntas e chegava no domingo, eu dava essa lição. E o povo foi se desenvolvendo, mas eles viram que criaram a Sociedade Bíblica do Brasil, criou essa revistinha que é um comércio. Aí paga aí 20 até 30 reais, dependendo, cada revistinha daquela. Isso é uma enganação, é uma mentira. Porque não adianta você ler, mas se Deus não te abrir o entendimento, nada adianta. Mas se Deus te abrir o entendimento, se você é uma pessoa dessas, pela qual Jesus disse aos seus apóstolos, quando eles voltaram, lá no capítulo 10 de Lucas, e o versículo 20 e 21, eles voltaram felizes, contentes, da ida que eles foram evangelizar, e dizendo todas as maravilhas que aconteceram nessa trajetória deles. E ele disse, em teu nome nós vimos tantos sinais, prodígios e maravilha. E Jesus disse a eles, não se alegrai com essas coisas, antes se alegrai por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Foi isso que Jesus disse a eles. Não se alegre com essas coisas. E hoje o povo está aí atrás dessas mentiras. Porque não existe cura. Não existe milagre nesse lugar. Existem mentiras. Eu pertenci 43 anos dentro de uma igreja pentecostal. Eu nunca vi nada lá dentro. Eu só vi promessa. Mas dizer que um dia um paralítico entrou lá e saiu andando, um cego entrou lá e saiu vendo, um surdo entrou lá e saiu ouvindo, eu sou mentiroso. Eu passei 43 anos lá dentro e cheguei ao grau mais alto lá dentro e nunca vi nada. Eu vi era método. Fazia reuniões de pastores e eles, aqueles mais experientes, ensinavam, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que usar isso. Isso é uma coisa que é a espécie de uma isca para vocês falar que aqui Deus está curando, que Deus está fazendo, Ele está nessa campanha, que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. São método ensinado dentro dessas gaiolas chamada igreja, que de igreja não existe nada, porque igrejas são vidas. Então o que eu quero dizer para você? Que Jesus foi bem claro a dizer, naquele momento que Jesus estava falando com os apóstolos, Jesus sentiu alegria no Espírito e disse, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos, os humildes. Mas isto, Pai, é do teu agrado. O Senhor revela a quem o Senhor quer revelar. Talvez você é um pastor, é um teólogo, é um professor da escola dominical, é um presbítero, é um tal, você não tem revelação nenhuma. Tem vindo pessoas falar comigo. A pessoa diz, Nilson, eu já li a Bíblia 10 vezes. Agora você está me dizendo essas palavras, eu nunca vi isso dentro da Bíblia, mas está aqui. Então eu estou lendo aqui, mas nunca me mostraram isso. Eu sou superintendente, eu sou isso lá dentro da igreja, eu nunca vi isso. Eu falei, por quê? Porque você está com um véu, está tampado os seus olhos espiritual. Deus ilumina, não é esses olhos carnais, mas seus olhos espiritual que está aqui dentro. Ó. É a sua mente que ela tem que se abrir. Então o que eu quero dizer para você nesse momento? Que o apóstolo Paulo é dificilmente as chamadas igrejas pregar o apóstolo São Paulo. Eles pregam muito o quê? A velha aliança. Davi e Golias, a abertura do Mar Vermelho, a chamada de Abraão, de Jacó, de Isaac, prega lá José vendido no Egito, prega o sofrimento de Jó, prega
os profetas, Aías, Jeremias, e vem pregando, tal, Salomão, papá, e chega em São Mateus. Mateus, Marcos e Lucas e João é Velho Testamento. E ele chega ali, prega ali, viúva de Naim, pregam ali o cego Bartimeu, prega aquelas passagens da ressurreição de Lázaro, Zaqueu em cima da figueira, filho pródigo, essas coisas que eles pregam. Por quê? São coisas decoradas. Por que eles não entram dentro das cartas de Paulo e começam a pregar a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 16, versículo 25 de Romanos, ele diz: tudo isso eu digo segundo o meu evangelho. A lei foi dada por Moisés, capítulo 1, versículo 17 de João. Mas a verdade veio por Cristo, mas a graça veio pelo apóstolo São Paulo. E é disso que eu estou falando nesse momento a você. Fuja deste lugar onde existe dízimos, oferta, batismo, ceia, jejum, reuniões de oração, apresentação de criança, unção com óleo, separação de ministério, presbítero, diácono, evangelista. Fuja destes lugares. Posição de mão na cabeça das pessoas. Fuja deste lugar, que tudo isso é manobra. Isso é antibíblico. Isso é passado. Quem vive de passado é museu. Isso passou. Isso não existe mais. Hoje nós temos que viver pela graça, porque foi o único apóstolo que Deus levantou para o mundo gentil, se chama apóstolo Paulo. Deus deu a ele a revelação. Foi o único homem, não foi Moisés. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, mas o apóstolo Paulo subiu ao céu para falar com Deus. E lá ele recebeu toda a revelação, tudo que Deus tinha, que estava oculto, como eu acabei de dizer, 16 e 25 de Romanos, estava oculto desde antes da fundação do mundo. O Evangelho da Graça estava oculto e não foi dado a nenhum deles, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles foi revelado. Foi revelado somente o apóstolo Paulo. Por isso que ele foi o que mais sofreu, foi o mais rejeitado, foi aquele que foi aprisionado, foi espancado, foi apedrejado, sofreu fome, passou frio, todo tipo de sofrimento ele passou, mas ele glorificava a Deus por tudo, porque foi o único homem que ele disse, está lá em Filipenses, que é o capítulo 1, e o versículo 16 até o 20, você vai encontrar que o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Para ele, tanto fazia a vida e a morte, para ele tinha o mesmo sentido. E Moisés temeu a morte. Quando Deus mostrou a terra prometida, ele falou: Moisés, olhe para a terra prometida. Ele subiu ao monte com Deus. Deus diz: olha para a terra prometida e contempla. Ele contemplou e falou: ah, Senhor, deixa eu entrar nessa terra. Eu queria ter o gosto, o prazer de entrar nessa terra. Deus disse: lá você não vai entrar. Você vai morrer aqui. Ele quis insistir com Deus. Deus disse: Moisés, não me fale mais nesse assunto. Isso está ali em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 23 ao 26, você vai encontrar. Deus diz: não me fale mais desse assunto. E se indignou contra Moisés. Então isso mostra que Moisés queria continuar vivendo. Mas o apóstolo Paulo disse que o viver e o morrer para ele tinha o mesmo sentido. Então o que eu falo para você nesta manhã, dê ouvido àqueles que pregam o Evangelho da Graça. Nosso irmão Geraldo Moraes, Cristiano França,
Elcio de Jesus, lá da Bahia. Também existem outros pregadores, como nós vemos Alírio. Ele também é um grande pregador. Nós vemos ali, tem também o Cláudio, um excelente, esse que vos fala. Nós temos aí dezenas de bons pregadores da graça. E não se preocupa em chegar do seu trabalho cansado, tomar banho correndo e ir para esse lugar porque você não está. Porque Deus não se busca. É uma grande mentira, um engano. Deus não se busca, porque Deus já faz morada dentro de nós. E só vai para o céu, só volta para Deus. Essa mentira que Jesus vai vir buscar a igreja, vamos se preparar que Jesus vai vir buscar a igreja. Buscar o quê? O que tem aqui nessa terra para ele buscar? Se nem entre eles mesmo ele se entende. Há brigas de pastores contra pastores dentro do próprio ministério, dentro da própria Assembleia de Deus, que eu conheço, eu convivi muito tempo dentro da Assembleia de Deus, dentro do Evangelho Quadrangular, casei lá dentro, conheço dezenas de ministérios, todos eles existe conflito entre eles. E quando é que esse povo vai parar com esse conflito? Nunca. Porque quando Jesus veio a esse mundo, segundo a teologia, já existia 14 denominações. Então as denominações já existem antes de Moisés. Já existia as religiões pagãs. E até o dia de hoje. E Jesus vai vir aqui buscar o quê? O que tem aqui para ele buscar? Quando a pessoa dizer assim, Jesus logo vai vir buscar a igreja, volta logo Jesus, isso é o fim do mundo. Isso é uma grande mentira contada por esses líderes mentirosos, por esses crentes, por falta de conhecimento, dizendo fim. Fim do quê? Fim de uma era. Quando a Bíblia fala fim de uma era, fim de um tempo, mas não fim de mundo. Não existe fim do mundo. Porque lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz que geração vai e geração vem, mas a terra e o céu permanecem para sempre. Que fim é esse? Jesus vai vir aonde? Onde está escrito isso que Jesus vai vir buscar? Buscar o quê? O que tem aqui para ele levar? Você vai descer à sepultura. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz que os vivos sabem que é onde morrer. Então você sabe que você vai morrer. Para a sepultura, isso é certeza. 100%. Você vai descer à sepultura. Agora, Jesus vir, não adianta você esperar sentado, deitado. Você pode querer fazer o que você quiser fazer. Que isso sabe que é a palavra never. Nunca. Daqui 1000 anos, alguém vai estar falando isso. Daqui 10.000 anos, vão estar dizendo a mesma palavra. Daqui 100.000 anos, vai estar dizendo essa palavra, porque essa palavra é never. Nunca vai acontecer, porque isso já aconteceu. Isso já passou, Jesus já veio no ano 70, já levou os seus, derrubou o templo, tudo acabou. Ele diz, tudo está consumado, tudo está terminado, não existe. O que você tem que estar ligado agora é nas cartas do apóstolo Paulo, que simboliza em 3 versículos. Fé, esperança e o amor. Essas 3 coisas você tem que permanecer. Sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Amor, Gálatas capítulo 5, versículo 14. O amor está acima de todos os dons. Todos os dons procedem do amor. Se você ama, você está cumprindo toda a lei de Deus. Então você que está me ouvindo nessa manhã, que você ainda está em dúvida, se devo ou não devo, entra aí no seu... pega o seu celular, né? E veja aí os pregadores da graça.
Eu repudiei, quando eu vi a primeira vez, que eu cheguei a uma escala alta. Eu fiz 3 teologia, eu fiz 12 mestrado, eu li centenas de livros. Eu gostava de combater. Se alguma pessoa quisesse fazer um debate comigo, era comigo mesmo. Porque eu tinha tudo ali dentro da Bíblia, eu conhecia tudo, sabia tudo. Mas eu deixei tudo isso de lado, porque não adianta o debate. O que você tem que fazer é abrir o seu entendimento de conhecer. Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 2, diz que a fé não é de todos. Se você não tem fé, você está perdendo o seu tempo. Não adianta. Você vai olhar lá nas mensagens da graça, você vai achar que está tudo errado. Ah, isso, bem que a Bíblia fala, que no fim dos tempos ia vir falsos profetas, falsos pregadores. Aí, ó, falando de uma coisa que eu nunca ouvi. E tal. Mas está dentro da Bíblia. Está ali dentro, versículo por versículo. Eu poderia te citar aqui para você aqui, ó, dezenas e dezenas e dezenas de versículos. Mas eu não vou fazer isso, porque nós não temos tempo para isso. Eu estou terminando e quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você é de qualquer denominação, eu não estou te julgando. Quem sou eu para te julgar? Mas se você é um salvo, você pode estar dentro de um terreiro de macumba. Deus te tire de lá. Você pode estar dentro de um bar, dentro de uma boate, no meio de uma prostituição, onde você estiver, dentro de uma cadeia. O Senhor te tira de lá e te leva para o céu. Porque no céu tem ladrão. Deus levou para o céu ladrão, levou assassino, levou mentiroso para o céu. Esses homens estão no céu. Deus levou prostituta para o céu. Está lá dentro da Bíblia. Ou você acha que no céu só foi santo? Porque nós não somos santos. Nós nunca conseguimos nos santificar. Porque lá no céu tem mentiroso, tem assassino, tem adúltero e tem ladrão. Está aí. E aí? Está dentro da Bíblia. O ladrão da cruz era um ladrão. Pedro não foi aquele que mentiu e negou? E quem era Davi? Davi não era um sanguinário? Não matava sem piedade? Prostituição. A mulher prostituta e vários homens e mulheres que prostituíram naquele tempo. Aonde está? Então não se engane com isso. Porque o que salva, o que Deus tem é o seu Espírito. O Espírito é de Deus. Você não é filho de Deus, nem filha de Deus. Você é filho do seu pai e da sua mãe biológico. Filho de Deus é o seu Espírito. O Espírito veio de Deus e ele volta para Deus. A sua carne veio da terra e volta para a terra. Não se enganem com isso. Quando você quiser saber qualquer coisa, não pergunte a ninguém, pergunte para o Google. Antes você tinha que perguntar para o que se diz seu pastor, o seu líder. E chegava lá, ele te embrulhava, falava aquele monte de mentira. Mas hoje você não precisa fazer mais isso. Ou você vai direto, aperta a tecla do seu celular. O Google, o que é isso? Assim. O Google te dá a resposta na hora. Não precisa mais você ir atrás desses homens, porque esses homens não sabem nada. O que sabe é passar envelope e tomar dinheiro do povo. Falar que o dinheiro é para Deus. Deus nunca precisou de dinheiro. Deus nunca mandou construir igreja. Deus mandou adorar a Ele. Senhor, é nesse monte, 4:23 de João. A mulher samaritana disse: meus pais adoraram nesse monte. Se diz que é em Jerusalém que se adora. Jesus respondeu àquela mulher: mulher, a hora vem e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Então não existe lugar adequado. Você pode orar a Deus sentado, deitado, plantando bananeira de cabeça para baixo, do jeito que você quiser. O importante é o que palpita dentro de você.
Deus, ele não te ouve, Deus te vê. Esse negócio de se ficar gritando, berrando dentro desses lugares chamados igreja, que isso é uma vergonha, isso é um escândalo que eu vejo aí, essa aberração, quando eu passo aí nesses determinados lugares chamados igreja, principalmente as pentecostais, isso é uma aberração, o que a gente vê ali dentro, é um escândalo. Enquanto Jesus diz que o teu pai entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mateus capítulo 6. E ora secretamente teu pai te vê. E você olha também para o capítulo 6 e 18, ali de Efésios, que a oração ela é em espírito. A oração é feita em espírito. Você não precisa nem abrir a boca. Ana não abriu a boca. Ana só mexia com seus lábios. E Deus ouviu e recebeu e concedeu a graça à tua serva. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te conceda bênçãos e mais bênçãos. Você que está me ouvindo, você curte essa mensagem. E todo sábado estou colocando novo vídeo para a nossa edificação. Bye, bye.